Olá, eu me chamo Laura Costa Beber Copete e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como O efeito da polidopamina sobre a resistência adesiva do poliéter cetona-cetona, o PEC. Então, o que é a polidopamina? A polidopamina é um potente adesivo natural que está presente nos mexilhões marinhos e que é responsável por aderi-los nas rochas. Ela vem sendo aplicada em diferentes materiais, hoje em dia, formando filmes adesivos finos e fortes. Entretanto, na odontologia, a polidopamina ainda é pouco utilizada, porém pode ser uma alternativa para aumentar a adesão de superfícies inertes, como a do poliéter cetona-cetona. Portanto, o objetivo deste estudo experimental in vitro foi avaliar o potencial adesivo da polidopamina nas superfícies de PEC e compará-los aos sistemas adesivos convencionais. Então, na metodologia, primeiro foi feito o preparo dos espécimes, onde os blocos de PEC foram incluídos em resina acrílica dentro de um cilindro. Aí, para deixar os blocos polidos, foi usado um polidor metalográfico com uma série de abrasivos. Esses blocos foram limpos com banho de ultrassom e posteriormente secos com papel absorvente. Aí sim, mediu-se a rugosidade da superfície com um rugosímetro digital. Na primeira randomização, tinha-se um N de 576, os quais foram divididos pela metade. Uma parte faria o tratamento de superfície com jateamento de óxido de alumínio e a outra parte não faria, seria o controle. Na segunda randomização, prestando atenção ali na figura 8, foram feitos diferentes testes divididos nesses dois grupos, os que receberam jateamento e os que não receberam. Dentro desses dois grupos, as condutas foram as mesmas. Em 36 blocos não foi usado nenhum tipo de adesivo. Em outros 36 foi usado o PEC Bond, que é o adesivo recomendado pelo fabricante, e o restante foi dividido igualmente em grupos de polidopamina que variavam as concentrações de 1, 2 ou 4 miligramas e dentro de cada um desses o tempo de duração da aplicação, ou de 7 ou de 14 horas. Feito então o preparo dos blocos, foi aplicado o compósito de gengiva fluido num cilindro impresso sobre os blocos de PEC e aí então polimerizado. Antes de realizar o teste de resistência ao cisalhamento, as amostras foram armazenadas em água destilada por 24 horas, numa temperatura de 37 graus Celsius. Aguardado então esse período, agora sim as amostras estariam prontas para o ensaio mecânico. Esse ensaio mecânico consistia em medir a resistência de união ao cisalhamento através de uma máquina de teste universal. Foi colocado então um fio de aço bem na interface adesiva entre o cilindro e o bloco de PEC, onde a tensão no fio ela era crescente numa velocidade constante até que houvesse então a fratura. A análise estatística do nosso trabalho foi feita com a nova fatorial seguida de Tukey para comparações múltiplas com o nível de significância de 0,05. E o que se obteve então de resultados? Seguindo a tabela 1, a gente consegue ver que todos os efeitos principais, seja o tratamento apenas com o jateamento, ou apenas com o adesivo PEC Bond, ou então a associação entre os dois, foram significativos. Na tabela 2, os resultados foram divididos entre letras maiúsculas e minúsculas. As maiúsculas distintas indicam diferença significativa entre os adesivos. Portanto, se consegue ver que todas as concentrações de polidopamina, independente do tempo de imersão, foram piores do que o PEC Bond e também do que o grupo controle. E isso se repetiu também no grupo que teve o jateamento, ou seja, esse resultado foi semelhante em ambos os grupos. Já as letras minúsculas, elas indicam diferença significativa entre os grandes grupos, com e sem jateamento. E aí foi observado que, em relação ao pré-tratamento com o jateamento, apenas o grupo da polidopamina da concentração de 4 mg e do tempo de imersão de 14 horas foi que apresentou diferença em relação ao grupo não jateado. Esse comportamento também foi observado em relação aos grupos controle sem tratamento e com PEC Bond. De qualquer forma, os valores de todos os grupos de polidopamina foram
menores que os dos grupos controle. Então, o que se pôde discutir? Né? Que provavelmente a polidopamina ela forma sim a película adesiva, porém ela não se adere, ela se desprende, acaba agindo como se fosse um isolante e não como se fosse um adesivo. Portanto, nós concluímos que a polidopamina ela é contraindicada como adesivo para o PEC, porque ela reduz a resistência de união entre o PEC e o compósito gengival resinoso.